Olá, esse é o nosso trabalho para a disciplina de poluição atmosférica, em que a gente vai abordar o tema o panorama dos combustíveis e biocombustíveis, uma revisão sobre o etanol. Eu sou a Fernanda e, junto com a Mariana, a gente vai abordar esse tema. Bom, a fim de contextualizar o nosso tema, a gente listou os seguintes pontos. Pelos dois primeiros, a gente consegue entender que a substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis renováveis se torna uma alternativa, uma vez que cresce a busca pela redução da emissão de poluentes. O Brasil, ele é o segundo maior produtor global de etanol, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, esse biocombustível tem uma grande relevância para o país. Desde 1970, programas como o Programa Nacional do Álcool, que vinha com o objetivo de reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, por meio, nesse caso, do uso do etanol. Mas com o passar dos anos, também foram surgindo outros incentivos e protocolos, como o de 2007, Etanol Verde, no estado de São Paulo, que continuaram buscando alternativas e também pensando num processo produtivo mais sustentável do etanol, que é um dos pontos que a gente vai apresentar aqui no nosso trabalho. Nesse contexto, a gente tem como objetivo entender os cenários dos combustíveis e biocombustíveis, dando um destaque para o etanol, uma vez a sua relevância aqui no país, entendendo as diferentes produções por diferentes matérias-primas, e também com destaque a esses protocolos, como eu citei, que são protocolos que são interessantes no sentido de que eles pensam num processo produtivo mais sustentável. Bom, para trazer um pouco do cenário atual, a gente listou quais são as categorias dos veículos e quais as opções de combustíveis para eles. Então, a gente vê a gasolina, o etanol hidratado, o gás natural veicular e o diesel. E o diesel aparecendo como praticamente a opção mais utilizada para veículos pesados, e em relação aos outros existem os veículos flex, que podem usar tanto gasolina como etanol hidratado. Para entender o cenário da evolução do consumo dos combustíveis, a gente trouxe esse gráfico e com ele a gente percebe que nos 3 últimos anos há um aumento no consumo do etanol e uma diminuição do consumo de gasolina. Após entender um pouco sobre a evolução do consumo dos combustíveis, eu trouxe esse gráfico que mostra a evolução da frota por categoria no estado de São Paulo. Podemos ver um crescimento entre os anos de 2006 e 2014, porém, após esse ano, foi praticamente uma manutenção da quantidade de veículos. Em relação à proporção entre as categorias, podemos considerar que ela se manteve praticamente a mesma. Esse gráfico e os que serão apresentados a seguir foram tirados do Relatório de Emissões Veiculares do Estado de São Paulo, da edição de 2019. Com o gráfico da evolução da frota por tipo de combustível, é possível observar que, desde 2011, mais de 50% da frota é composta por veículos flex, que são veículos que usam tanto gasolina como etanol. E isso demonstra e colabora para a substituição desses combustíveis fósseis e o aumento do consumo do etanol. O outro gráfico, que mostra a contribuição relativa de cada categoria de veículos na emissão de poluentes, conseguimos ver, em relação a cada categoria, qual a maior porcentagem, onde os veículos aparecem com maior porcentagem na emissão de CO2 e dos COVs, os veículos que utilizam, em sua maioria, gasolina e etanol, e os veículos pesados aparecem com os outros poluentes. E aqui eu trouxe uns pontos sobre os dois tipos de combustíveis. Sobre os combustíveis fósseis, a gente relembra que eles são a maioria da energia consumida no mundo. E sobre as características, melhorias nas características, a gente teve que em 2014 foi um ano que houve um destaque na redução do teor de enxofre, que passou de 800 para 50 miligramas por quilo, o que impactou muito nas emissões de poluentes na queima desse combustível. Sobre os biocombustíveis, a gente tem o destaque por ele ser um combustível considerado renovável, uma vez que utiliza a biomassa como, por exemplo, a cana-de-açúcar, no caso do etanol aqui no Brasil. Mas, de maneira geral, ele é dividido em 4 gerações e de acordo com a matéria-prima, sendo a primeira proveniente de matérias-primas de alimentos, como o milho, a cana-de-açúcar, entre outros. A segunda geração
é feita dos subprodutos dessa primeira produção, então o bagaço, entre outros. A terceira geração é de algas, que a gente vai dar um destaque mais para frente no nosso trabalho, e a quarta geração são algas geneticamente modificadas. Além disso, também temos um destaque em relação à melhoria nas características do diesel, que em 2007 ele tinha uma lei que regulamentava que uma mistura facultativa de 2% com o biodiesel, mas que em 2008 essa mistura se tornou obrigatória. Então hoje, todo diesel possui uma porcentagem de biodiesel e essa porcentagem tende a crescer porque foi feito um cronograma em que traz percentuais crescentes. Nesse terceiro tópico, vamos falar especificamente do etanol, que é o biocombustível mais utilizado no Brasil e com maior potencial, passando sobre o seu processo histórico de produção, seus benefícios e as inovações e incentivos do setor no cenário nacional. O etanol não é encontrado de forma pura na natureza. Para produzi-lo, é necessário extrair o álcool de outras substâncias, e a forma mais simples e comum de obtê-lo é através das moléculas de açúcar encontradas em biomassa renovável, como a cana-de-açúcar, milho, beterraba, batata, trigo, mandioca. E as três principais são essas colocadas aqui. Então é a cana-de-açúcar, que é utilizada no Brasil, de onde vem grande parte da nossa produção, e é a matéria-prima mais simples e produtiva. O milho, muito utilizado nos Estados Unidos para a produção do etanol, e o trigo, que é utilizado na Europa. As características do etanol possibilitam uma combustão mais limpa e um melhor desempenho dos motores, atuando como aditivo capaz de melhorar a qualidade antidetonante da gasolina e reduzir as emissões de poluentes, se tornando e tendo um grande potencial para a substituição com foco sustentável. O processo produtivo desse biocombustível, mais comumente, se trata da fermentação alcoólica através da ação das leveduras e um processo anaeróbio. Em resumo, é adicionado ao caldo da cana-de-açúcar micro-organismos que quebram as moléculas de açúcar, transformando-as em 2 moléculas de etanol e mais 2 moléculas de gás carbônico. Então, o processo ele começa com a preparação da matéria-prima para a obtenção do substrato, vai para a fermentação alcoólica, que é onde as leveduras vão transformar o açúcar em álcool, e por fim tem a destilação, que é onde há a separação do etanol do resultado final da fermentação. No mercado nacional, o etanol está inserido como 2 tipos, o hidratado e o anidro. A diferença entre eles está na concentração de água em sua composição. Então, o hidratado ele apresenta um teor de 5%, enquanto o anidro tem um teor de água equivalente a 0,5%. O processo convencional explicado anteriormente, no outro slide, produz o etanol hidratado, que é aquele vendido nos postos de combustível e usado nos veículos flex fuel. Já o anidro é usado para a produção da gasolina C, que é a comum, que é a mistura da gasolina A, que é a gasolina pura, e o etanol, sendo que desde 2015 essa mistura de etanol e gasolina é obrigatório aqui no Brasil. O Brasil possui características físicas e climáticas muito favoráveis à produção da matéria-prima, isso por conta da nossa grande área agricultável e alta incidência de luz solar. Isso tudo traz e nos torna um grande potencial. Aqui no slide a gente consegue ver as nossas primeiras experiências com etanol, que vieram como uma forma de proteger o país das sucessivas crises do setor açucareiro e também de reduzir a dependência do petróleo, que nessa época era importado ainda. E esse histórico, ele se segue muito através de estímulo e desestímulo, de queda e de crescimento da produção do etanol por diversos acontecimentos. Mas vale ressaltar os últimos, mais ou menos em 2009, que foi quando a gente enfrentou diversas instabilidades na produção por alguns motivos. O primeiro, por conta das condições ambientais variáveis, que impactou a safra da cana. Nesse meio tempo, o pré-sal também começou a ser explorado e houve um redirecionamento do investimento, e isso impactou muito. Ao mesmo tempo que surgiu o protocolo etanol mais verde. E aí, com esse incentivo e ao mesmo tempo o petróleo, surge uma dualidade de um cenário que abre muito margem para a discussão de que papel teve esse protocolo e o etanol nesse momento, né? Se ele não poderia ter servido apenas como fachada, uma vez que o foco e o investimento estavam totalmente no petróleo. Aqui podemos ver de maneira muito mais visual como se deu essas altas e baixas no setor e na produção já citada anteriormente, destacando o crescimento a partir de 2003 e a queda em meados de 2019, que tem a ver com aqueles acontecimentos citados no final do slide passado. Dada essa consolidação, a utilização do etanol traz diversos benefícios por conta da sua eficiência energética, já que ela é uma fonte de energia limpa e renovável de energia e ela proporciona uma redução na extração do petróleo e na emissão de poluentes na atmosfera. Além desses benefícios que são relacionados à combustão, há também aqueles que são envolvidos na cadeia de produção. Então, durante o processo de crescimento da cana-de-açúcar, a planta realiza fotossíntese
que causa e traz a absorção do gás carbônico da atmosfera, o que torna o saldo praticamente nulo. Então, a emissão de gases de efeito estufa é compensada em boa parte na produção, no crescimento da cana. Outro fator é a possibilidade de aproveitamento integral da cana, uma vez que os excedentes da produção do etanol, que é o bagaço e a palha, apresentam potencial para serem transformados em etanol de segunda geração. A gente também tem dados quantitativos, então, segundo a Única, que é a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, desde o lançamento dos veículos Flex até fevereiro de 2019, o uso do etanol evitou a emissão de 535 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera, além de 90% menos de emissão de gases de efeito estufa, quando comparado com a gasolina. Mas todo o processo produtivo de etanol engloba muito mais do que apenas os impactos positivos citados. É importante ressaltar os principais riscos que a cadeia impõe para outras áreas, como, por exemplo, a potencial ameaça à produção de alimento por concorrer por terras do setor agrícola e por criar novas áreas agrícolas, como desmatamento, queimada. Também a poluição das águas pelos subprodutos da produção, tornando impróprios para o consumo humano, afetando também gravemente a fauna e a flora no ambiente aquático. Para isso, diversas tecnologias têm sido estudadas e aprimoradas para tornar a produção ainda mais sustentável. E uma dessas tecnologias é a produção de biocombustíveis a partir de algas, chamadas de terceira geração dos biocombustíveis. As algas elas podem produzir vários tipos de combustíveis, como etanol, biodiesel, biogás, entre outros. Vai depender das características do processo, da espécie da alga inserida e dos principais compostos gerados no processo. Os biocombustíveis dessa geração são compostos por um alto teor de hidrogênio e, quando comparado com as outras fontes de produção, se torna mais apto, já que o biocombustível dessa geração tem um maior poder calorífico, baixa densidade e viscosidade. O processo produtivo ele é bem parecido com o já citado aqui para a cana, também utilizando as leveduras. E o interessante é que aqui o CO2 remanescente no processo pode ser utilizado como nutriente na criação de microalgas e na digestão anaeróbica das biomassas. Como todo processo, aqui nós também temos consequência. Como desvantagem, a terceira geração ela demanda um grande volume de água, um alto custo de implementação, grande especificidade de projeto e uma produção em grande escala ainda inviável. Mas como vantagem, a gente tem a não competição com o alimento, a possibilidade do aproveitamento das áreas, das terras não produtivas hoje no país, possibilidade de reutilização de águas residuais salobras, o que é muito legal, e os seus subprodutos podem ter grande valor para setores industriais. Agora a gente vai falar do protocolo Etanol Verde, que foi um projeto assinado pelo governo de São Paulo no ano de 2007, que tinha o objetivo de tornar mais sustentável a produção da cana, né? Aqui no estado, que representa uma grande porcentagem da produção do país. E as empresas que assinassem esse protocolo deveriam seguir esses padrões que eles diziam como sustentáveis. E a gente tem esse autor, o Medeiros, que em 2017, na tese dele, que foi com o título de sobre o etanol mais verde, aplicado a uma região lá e tudo mais, ele colocou que ele observa que há um longo caminho para percorrer para realmente tornar esse processo sustentável, né? Por conta de que faltam políticas públicas que conduzam esse processo, que fiscalizem e para que realmente essas alterações e esse objetivo de tornar o processo sustentável seja efetivo. E ele também coloca que os pequenos produtores podem sofrer por conta desse protocolo e que desde 2007 até 2017, 10 anos depois, esse protocolo não tinha sido revisado. Mas sim, em 2017, o Estado de São Paulo reafirmou o primeiro protocolo com o nome de Etanol Mais Verde. Daí aqui eu listei exemplos das diretivas técnicas que deviam ser desenvolvidas pelos signatários, que eram a eliminação da queima, que é uma parte que ocorre no processo da produção, e que esse era o principal objetivo lá em 2007, a conservação do solo, a conservação e o reuso da água, aproveitamento dos subprodutos da cana, boas práticas dos usos de agrotóxicos nessa produção, e medidas de proteção à fauna e prevenção ao combate aos incêndios. E mais uma atualização que a gente conseguiu trazer foi que no dia 20 de 4 de 2021, agora há pouco, foi feita uma live para apresentar os resultados desse protocolo Etanol Mais Verde até agora. E nele foi colocado que a quantidade de empresas, né, signatárias, e aí ele destacou que elas representam 4,4 milhões de hectares que estão comprometidas com essas boas práticas listadas no protocolo.
Ele mostrou gráficos que indicavam a diminuição da emissão de CO2, uma vez que evitada a queima. E ele também mostrou o programa que conseguiu reduzir o consumo de água por meio de reuso. E também destacou que a produção de São Paulo representa praticamente 50% do etanol produzido no Brasil. Após todo o apresentado e pensando na continuidade desse combustível como uma alternativa, é importante a gente comentar sobre o cenário atual, visto que os últimos anos eles vieram acompanhados de muitas mudanças climáticas e, mais recentemente, uma grande crise sanitária e pandêmica por conta do Covid-19. Isso trouxe muitos impactos e muitos desafios para o etanol no Brasil. A começar no ano passado, por conta do isolamento social, a gente teve uma diminuição na demanda, junto com uma queda no preço do petróleo. Ao mesmo tempo, a gente teve um favorecimento das exportações do açúcar, então eu uso a cana para a exportação do açúcar e não mais para a produção do etanol, por conta da desvalorização no real, isso tudo. E houve também a importação do etanol de milho, cresceu bastante, principalmente para a região do Nordeste, por conta da nossa dificuldade logística e de produção ali nessa região. Para mitigar isso, para que a gente passe por todos esses desafios e se desenvolva ao mesmo tempo, houve a criação de algumas iniciativas, e a principal delas é a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, que traz e tem como objetivo o estabelecimento de metas nacionais anuais de descarbonização para o setor de combustíveis, incentivando ainda mais o aumento da produção e da participação do etanol na matriz energética de transportes no país. Dado todo o discutido, a gente pode concluir algumas coisas. Que temos potencial com a redução dos impactos dos combustíveis e com ações mais sustentáveis, utilizando o etanol e os biocombustíveis em geral, que a gente ainda assim tem problemáticas dentro desse setor e que a gente precisa lidar, como a disputa por terras agricultáveis, queimada e desmatamento, poluição das águas e monopólio do setor, e como próximos passos, principalmente enfrentar os problemas que a gente tem passado e que vamos passar devido à pandemia, investir mais em estudo em tecnologia e visar mais ainda o interesse público e do meio ambiente. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Os próximos slides são referentes às nossas referências. Obrigada!